uma página aí, vamos ver aqui João 2, versículo 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então, Nicodemos, ele era um personagem que presenciou todos aqueles sinais que Jesus ia fazendo, né? Até aqui no versículo 2 que nós lemos, né, ele disse que ninguém pode fazer esses sinais, né, se não for enviado por Deus. Ou seja, ele já tinha uma certa curiosidade em Jesus e em observar aquilo que Jesus fazia, né? Ele achava aquilo ali algo extraordinário, não era algo comum, né? Não era algo que eles estavam acostumados a ver, né? Era algo extraordinário e ali começou a aguçar a sua curiosidade. Formação e posição social não foram suficientes para preencher o vazio de sua alma. Como tantos outros, né, sentia-se insatisfeito com a sua religião formal, né? Ou seja, Nicodemos, ele era um homem religioso, né, na época, e ele se sentia ali um vazio, né, na sua alma, algo que, conforme a gente viu aqui, sua formação e posição social não foram suficientes para preencher o vazio que ele tinha. Ou seja, nem muitas vezes a nossa formação, a nossa posição, ela vai preencher o vazio que nós temos, né? Esse vazio ele é preenchido por Jesus, né? Se aquele homem ele era um doutor, ele era um mestre, né, em Israel, era um homem religioso, e ele sentia um vazio, né, na sua alma, nós também sentimos, né? E nós somos testemunhas disso, somos a prova disso, né? De quantas e quantas pessoas que têm uma posição social, né, uma boa formação, mesmo assim ainda não é feliz, né? Se sente vazio, e esse vazio ele só é preenchido por Jesus. Na presença de Jesus, ele se sente aceito. Jesus o recebe com um sorriso cordial, mas há algo nesse rabi que o enigmático e de certa forma o intimida. Jesus não dá a Nicodemos nenhuma esperança falsa. Ele diz, vamos continuar aqui a leitura, versículo 3, onde diz: a isto lhes respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus ele foi direto, ele não disse, não disse aquilo que Nicodemos esperava ouvir. E no versículo seguinte, nós vemos: respondeu-lhe Jesus, versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele estava tão longe do que Jesus estava pensando, né, que ele achou que, ele já acha isso até engraçado, né? Como pode um homem já sendo velho voltar ao ventre materno e sua mãe nascer uma segunda vez? Mas não era esse nascimento que Jesus estava falando, não era esse nascimento. Versículo 5: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser: importa-nos nascer de novo. O vento sopra onde quer que ouves a voz, mas não sabes onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ou seja, estava ali acontecendo o diálogo, né? Jesus explicando e falando. Ele diz: como pode acontecer isso? Jesus diz: tu és mestre, tu és um professor e tu não compreende essas coisas?
Versículo 11: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não creis, como creis vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Amém. Então aqui nós vemos esse diálogo que Jesus teve com Nicodemos, o chefe, o líder em Israel. Nicodemos ficaria feliz se as exigências fossem outras. Ele se estava preparado para alguns ajustes, mas não era disso que ele precisava. João 3,13, onde Jesus disse, e respondeu-lhe Jesus: de verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos, ele esperava algo diferente daquilo que Jesus estava pensando para a sua vida. E nós também, às vezes, nós pensamos muitas vezes que esperamos algo, receber algo que é da nossa vontade, mas não queremos receber o que é o melhor para a nossa vida. E Jesus, ele sabia o que era melhor para Nicodemos. Ele conhecia, ele sabia que ele era um homem de uma posição elevada, com grandes status, um homem religioso, mas Jesus sabia que faltava algo na sua vida. E ele também sabe algo que falta na nossa vida também. Nascer de novo é viver aquilo que o pecado matou na raça humana. Se ele está entendendo corretamente, nada em sua religião tem de fato qualquer valor. Ou seja, Jesus, ao fato de Jesus dizer que ele, Nicodemos, um homem religioso, precisava nascer de novo, Jesus estava dizendo que aquela religião que ele estava vivendo não era o que Deus desejava, não era aquilo que Deus queria para ele. Por isso ele precisava de um novo nascimento, nascer de novo da água e também do Espírito. O golpe é extraordinário. Exigir de um judeu, membro do Sinédrio, ser batizado, ser tratado como prosélito, o batismo, símbolo de morte e sepultamento e nova vida, era uma grande afronta para um líder em Israel. Mas era necessário. E a história continua, e nós vemos que daquele diálogo, nós não temos temos a certeza que imediatamente encontramos ele não tomou a sua decisão. Para Nicodemos ser filho de Abraão não é suficiente. O acesso ao reino exige um nascimento sobrenatural, do qual o batismo literal é o símbolo. E muitas vezes, irmãos, a gente procura meios para nós sermos aceitos. E às vezes deixamos o que Deus tem planejado para cada um de nós. Veio pelo qual Nicodemos talvez esperasse alguns ajustes, como lemos aqui no texto. Mas Jesus diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E às vezes também a gente pensa que algumas coisas, mínimas coisas, vai consertar a nossa vida. E não temos a confiança, a segurança do que Deus tem planejado para cada um de nós. E o nosso primeiro passo para a nossa vida é um novo nascimento, é nascer de novo. O texto diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É como se fosse ali um ingresso, Você vai para entrar em determinado local, você pega ali um ingresso, e ali você tem um acesso. E do mesmo modo é o batismo.
né? Jesus disse para nós termos acesso ao céu, a uma nova vida, nós precisamos nascer de novo, entregar nossa vida, sermos lavados, batizados, né, nas águas, para o encontro com o Senhor. Já estamos indo para a parte final. Finalmente Nicodemos apareceu no cenário do sepultamento de Jesus. Teria ele acompanhado o cortejo da crucifixão? Fica essa pergunta. Com José de Arimateia pediram a Pilatos a permissão para tirar o corpo de Jesus. E viu o corpo inerte do Senhor, agora propriedade de ninguém, liberto das velhas amarras, deve ter contemplado por instantes o rosto pálido do jovem Rabi na morte. O sorriso amigo havia desaparecido, mas as palavras de Jesus continuavam vivas para o antigo fariseu. Aquelas palavras que o Senhor citou assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem seja erguido sobre o madeiro para a salvação de muitos. Então, naquele momento ali, onde Nicodemos viu aquela cena, ele com certeza lembrou das palavras de Jesus. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Esse fato ocorreu lá no Egito, para quem não conhece a história. Esse fato ocorreu no Egito quando os israelitas foram mordidos por uma cobra. Então Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, e o povo olhava para ali e era curado. E Jesus pegou essa citação para fazer uma comparação. Assim como foi com Moisés, as pessoas olharam para a serpente e se salvaram, também importa que o Filho do Homem seja levantado sobre o madeiro para a salvação de muitos. E ali Nicodemos, com certeza ele contemplou aquela cena, o que Jesus havia dito para ele. Nicodemos esteve presente na morte de Jesus e ajudou a perfumar as feridas que sua covardia o ajudará a abrir. Ele representa um parto demorado, mas afinal nasceu em Cristo. Amém, irmãos? Amém. A história desse homem continua, a história dele continua. Segundo algumas tradições, Nicodemos foi batizado por Pedro e João, expulso do Sinédrio, e por fim expulso de Jerusalém. O evangelho, um evangelho apócrifo foi escrito em seu nome. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 125, confirma a participação de Nicodemos na proclamação do evangelho. Então ele, com certeza, ele teve uma grande parte especial na pregação do evangelho. Ou seja, quando ele viu o mestre sendo pendurado no madeiro, quando ele compreendeu, talvez ali naquele instante, naquele momento, ele não tenha compreendido, até então nós temos a prova que quando Jesus está dialogando com ele diz: como pode o homem voltar ao ver de sua mãe? Mas com o passar, depois ali, em 3 anos, quando Jesus foi crucificado, quando ele viu, ele começou a entender o propósito e o plano que Deus tinha na sua vida. E com certeza Nicodemos, ele nasceu de novo no reino de Deus. Amém? A mensagem do seu nome, vitória do povo, significa, se realiza afinal em essência como a vitória do povo do Messias. George pregou 300 sermões sobre o texto de João 3,3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é uma exigência universal. Sem ele é impossível ver o reino de Deus. Como eu falei, tudo que nós falamos aqui, tudo que nós pregamos, os sermões que foram falados durante esses dias, se nós não compreendermos e se nós não tomarmos uma decisão de nascer de novo, não terá sentido na nossa vida. Nós precisamos, é o cartão postal. Nós só podemos ingressar no céu
Se eu perguntar aqui quem quer ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. E muitas vezes esse primeiro passo que a gente diz, às vezes vocês acham, o que ele está falando ali é fácil dizer isso, né? Não sabe o que eu passo, né? Não sabe as minhas lutas, não sabe as decisões que eu tenho que tomar, né? Onde eu devo abrir mão de muitas coisas, mas eu tenho uma convicção de que quando nós damos esse passo em direção a Jesus, Ele nos toma com sua mão e vai nos conduzindo durante a nossa caminhada. Não é fácil, né? Todos nós somos testemunhos disso, né? Se eu fosse perguntar de cada um dos irmãos se a caminhada cristã era fácil, né? Ninguém dizia que era fácil, porque a Bíblia ela diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Então, irmãos, nós temos que dar esse primeiro passo. E eu não sei como anda o meu coração, né, de vocês, quantos sermões vocês já ouviram, né, mas eu tenho a obrigação de apelar aos seus corações que vocês precisam tomar decisão, né. Nós sabemos que o tempo ele é curto, né, o amanhã ele não nos pertence. A Bíblia diz que o dia da nossa salvação é hoje, é agora, não é amanhã. E nós temos que tomar a decisão com urgência. E se você ainda não tomou essa decisão, né, tome essa decisão. Né. Eu digo por experiência própria, né, até hoje eu nunca me arrependi de ter tomado essa decisão. E se eu perguntasse a cada irmão aqui também, eu tenho certeza que todos diriam o mesmo. Né. Ninguém se arrependeu de ter tomado essa decisão. Então você que não tomou essa decisão, né, se programe para isso, tenha pressa. Né. A Bíblia diz, lá em Atos diz que nós devemos ter pressa em aceitar Jesus. Né. O inimigo ele anda como um leão rugindo. Né. Se nós não nos colocarmos nos planos de Jesus, ele vai armar um plano para nos destruir, porque essa é a sua missão. Né. Então nós precisamos tomar a decisão. E eu tinha até falado, né, mandar uma mensagem a mais, não falei antes, mas eu quero que vocês reflitam numa cena aqui que eu vou descrever. Né? Jesus pendurado numa cruz, aqui é uma das imagens que eu queria, né? Jesus pendurado numa cruz, né, morto pelos nossos pecados, e a outra cena é justamente essa daqui. Um pastor, uma pessoa, uma alma entregando sua vida a Jesus. Eu pergunto a vocês, qual é o mais fácil? O que Jesus passou, uma decisão que esse rapaz está tomando. Jesus ele fez algo que não estava ao nosso alcance. Ele fez algo que nós não conseguiríamos. É o mais difícil que ele fez. Ele pagou, ele sofreu, ele foi humilhado, né, foi açoitado. O mais difícil ele fez. A nossa parte é somente aceitar e tomar a decisão amada de Cristo. Então, irmãos, o apelo nessa noite é para isso. Você que ainda não tomou a decisão, tome essa decisão. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza absoluta. A decisão que você tomar, você não vai se arrepender. Eu sei que às vezes passa na nossa cabeça muito pensamentos que a gente acha que não está pronto, não está preparado, mas nós temos que tomar essa decisão. Como eu falei, vou repetir de novo. Quando nós tomamos essa decisão, Jesus ele caminha conosco, ao nosso lado. Ele vai nos ajudando. E aquilo que a gente ainda não consegue deixar, Ele vai nos moldando para que a gente deixe. Ele vai fazendo aquilo que a gente não consegue fazer. Ele vai nos moldando, nos transformando cada dia. O nosso passo é somente esse: entregar a vida ao Senhor Jesus. Nós vamos cantar um hino nesse momento, em complemento dessa mensagem. E eu vou estar aqui orando por você. E que você também possa estar aí no seu canto, orando e se programando, tomando a decisão. É só você dizer, na saída aqui ou antes mesmo, vocês dizem, eu quero me batizar, está aqui a água, a gente marca com o pastor. Eu sei que existem muitas pessoas que já estão prontas para serem polidas, pessoas que já vieram de missão católica, já tiveram estudo bíblico, mas que apenas precisam tomar uma decisão.
Quando meus esforços não valem nada, sinto que já fracassei. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer, e mesmo cego em aflição posso voltar a ver. Quando minha vida corre perigo e não existe mais solução, o seu olhar de mansidão me faz querer vencer, e mesmo cego em aflição posso voltar a ver. Quero então dizer e gritar bem alto pra quem quiser ouvir, saber que existe um Senhor, Ele cuida de mim, que seu amor é maior que este mundo atroz. Ele é Jesus. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer, que mesmo cego em meio à aflição eu posso então voltar. Seu olhar de mansidão me faz querer ser, e mesmo cego em meio à aflição eu posso então voltar. Amém, Deus Senhor. Irmãos, tem um texto na Bíblia, né, e ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande amor e sacrifício que Ele fez por nós? Né? Eu quero que você vá embora pensando, né, no sacrifício de Jesus, no que Ele passou, no que Ele sofreu, só para nos dar o direito à salvação, né, a mim e a você. E que isso possa lhe ajudar a você tomar a decisão ao lado de Jesus, a entregar a sua vida a Jesus. Eu vou estar orando por vocês e creio também, tenho a certeza que os irmãos também vão estar orando por cada um de vocês, para que o
possam tomar a decisão o mais rápido possível. Não adie essa decisão. Os não, os porquês, não vem de Deus. Deus quer que você tome uma decisão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor veio a este mundo. O Senhor, como cordeiro que foi levado ao matadouro, o Senhor não abriu a boca. O Senhor simplesmente foi levado, foi açoitado, humilhado, rejeitado, mas mesmo assim o Senhor não desistiu. Por mim, pela tia Cida, pelo Maílson, pelo Renan, pelo Bio, pela Simone, por todos que aqui se encontram nessa noite. O Senhor passou tudo isso para nos garantir, para nos dar o direito à salvação. E nós queremos, ó Deus, aceitar e sermos gratos por essa graça que nós não conseguimos compreender, mas que nós precisamos apenas aceitar na nossa vida. Que o Senhor possa ajudar-nos a tomarmos a decisão lá no Senhor. Que todos os dias possamos viver com Jesus, porque sabemos que os dias os pais estão vivendo são dias ruins, dias maus. Por isso nós precisamos urgentemente da presença do Senhor na nossa vida. Nos despede, Senhor Deus, em paz na tua presença, e amanhã possamos fazer planos também para estarmos aqui pela manhã, para concluirmos essa semana na honra e glória do teu santo nome. Porque nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Eu vou estar à porta, irmãos, costumo para despedir os irmãos. Então, sente aí, faça uma oração, nós vamos estar com